Poco X7. E já tem produtor de conteúdo falando que esse smartphone é o rei da relação custo-benefício de 2025. Inclusive este que aqui vos fala, porque ele repete a fórmula tradicional da Xiaomi de entregar uma excelente relação custo-benefício, ou seja, especificações técnicas muito interessantes por um preço que não vai esfolar o seu bolso. Ele é o companheiro do Poco X7 Pro, que eu comentei recentemente nesse canal de vídeos, inclusive na versão Iron Man Edition, que tem a chancela da Marvel e também os direitos atrelados ao principal herói da Marvel hoje, ou pelo menos o mais popular do MCU. Mas agora vamos falar do modelo mais básico, vamos falar do modelo mais simples. Vamos falar daquele dispositivo que entrega algumas diferenças em relação ao Poco X7 Pro, mas que também conta com algumas novidades técnicas bem interessantes. Ele tem diferenciais que justificam o preço, a sua existência e o interesse que muitos usuários brasileiros terão em relação a esse dispositivo. É sobre ele que eu quero conversar com você hoje. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com as pessoas que você sabe que estão interessadas no Poco X7. A partir de agora, tudo o que você precisa saber sobre esse smartphone. Para começar, o Poco X7 se diferencia do seu irmão Pro no seu design, mais precisamente no seu formato de tela curva. Enquanto que o modelo Pro tem tela plana, o Poco X7 conta com uma tela curva AMOLED de 6,67 polegadas. Não é uma curva tão acentuada quanto você está imaginando. É uma curva discreta o suficiente para ser visível ou perceptível, mas de qualquer forma é um diferencial estético desse modelo. Eu particularmente tenho as minhas coisas contra as telas curvas nos smartphones, não por causa da proposta de design, mas porque são telas que dão um trabalho enorme na hora de consertar o dispositivo. Dão trabalho para manutenção, custa caro na hora de trocar, é praticamente o preço de outro smartphone, dependendo da marca que você tem no seu dispositivo. Então eu recomendo que você pense algumas vezes se você é mais desastrado antes de pegar um smartphone com tela curva. Mas se você vai escolher o modelo de qualquer forma e justamente por isso, quem sou eu para te julgar? Essa tela AMOLED possui resolução de 1.5K, que é a mesma do modelo Pro, mas com uma taxa de brilho um pouco inferior, com 3.000 nits. O Poco X7 Pro tem uma taxa de nits ou de brilho de 3.200 nits. Sinceramente, eu não creio que 200 nits a menos no brilho vão fazer grande diferença na experiência de uso, principalmente daqueles usuários que só desejam ter um telefone bonito e competente nas mãos. Mas é claro que os mais exigentes vão olhar para esse aspecto e vão pensar: se eu quiser utilizar o smartphone naquele sábado de manhã de sol mais forte, eu vou ter que ir para o Poco X7 Pro para ter a visualização plena dos elementos da tela. Falando sério agora, 200 nits a menos não faz a menor diferença. Se você gosta do design e acha que essa tela vai te atender bem, vai de Poco X7, economiza uma grana e tá tudo certo. Vamos falar agora da potência do dispositivo, até porque dá de sobra. Você não precisa se preocupar com esse aspecto, porque com certeza você vai conseguir rodar todo e qualquer tipo de aplicativo nesse smartphone. O desempenho do Poco X7 está mais do que garantido com a presença do processador MediaTek Dimensity 7300. Olha só como são as coisas. A Xiaomi, com a marca Poco, que é a sua marca de telefones intermediários, está abraçada bem fortinho com a MediaTek, porque os processadores são mais baratos e chegaram num ponto de maturidade e de competência que é sim comparável aos chips equivalentes da Qualcomm dentro dessa categoria, dentro dessa faixa de preço. Bom, aqui eu tenho que dizer que os telefones intermediários da Qualcomm ou com processadores Qualcomm vão custar mais caros do que qualquer smartphone com processador MediaTek de linha média, porque os processadores da Qualcomm são mais caros e esse preço maior é repassado para o consumidor.
Aqui eu entendo que a Xiaomi, que é a proprietária da marca Poco, quer sim otimizar a relação custo-benefício para essa série de smartphones e para aquelas pessoas que querem ter um dispositivo que seja competente na experiência diária e que não quer ter muito gasto com um novo telefone, a proposta da série Poco X7 cai bem a calhar, desde que esse mesmo usuário tenha consciência que esse smartphone não será tão fluido quanto um dispositivo top de linha. Porque aqui a Poco trabalhou no esquema de cobertor curto. Sabe como é? Você cobre a cabeça e deixa os pés descobertos. Porque ao mesmo tempo que você tem um bom processador como o Dimensity 7300, esse smartphone vai trabalhar com memória no padrão LPDDR4X na RAM e um armazenamento no padrão UFS 2.2. Todo mundo que está por dentro do mundo da tecnologia sabe disso, mas como eu estou falando para um público mais amplo, eu tenho que ilustrar o que isso significa na prática. A memória RAM no padrão LPDDR4X ela é obviamente mais lenta do que no padrão LPDDR5X, se bem que essas memórias mais velozes estão reservadas para os smartphones top de linha. O padrão de armazenamento UFS 2.2 é o ponto que particularmente mais me incomoda. Porque não que o smartphone vai ficar travando, vai ter engasgos ou vai entregar uma experiência de uso ruim, mas existe a possibilidade de você ter uma performance um pouco mais lenta nas tarefas mais exigentes. Edição de vídeos, edição de fotos, uso de inteligência artificial, jogos com gráficos mais avançados. É claro que eu estou falando de tudo isso sem testar o Poco X7, mas fique esperto, vai atrás das análises mais aprofundadas, vai atrás de feedback de outros usuários, porque existe sim a possibilidade desse smartphone desagradar um pouquinho nas tarefas um pouco mais pesadas. Para as tarefas do dia a dia, leitura de e-mails, acesso à internet, navegação das redes sociais, registro de fotos e vídeos, ele vai bem, mas pós-processamento, inteligência artificial, outras tarefas mais robustas, ele pode eventualmente apresentar alguns problemas que aí o feedback dos outros usuários vai indicar se ele vale a pena ou não. Agora vamos falar das câmeras desse dispositivo. A câmera principal do Poco X7 possui 50 megapixels, que é o padrão do mercado hoje. Qualquer smartphone tem que ter um sensor fotográfico principal com essa quantidade de megapixels. Porém, diferente do Poco X7 Pro, o X7 normal conta com outras duas lentes auxiliares, uma lente ultra grande angular de 8 megapixels e uma lente macro de 2 megapixels. É o básico para um dispositivo dentro da sua categoria. É aquilo que se pede para qualquer smartphone de linha média. A gente sabe que esses números podem variar de modelo para modelo, de fabricante para fabricante, mas para um bom dispositivo intermediário é um conjunto de câmeras que entrega bons resultados. Pelo menos a gente espera que entregue bons resultados. É claro que a gente vai ter que contar com o pós-processamento do processador da MediaTek, mas em condições normais de temperatura e pressão, dá conta do recado esse conjunto de câmeras. E nas partes de conectividade e bateria, o Poco X7 entrega a média do que a gente espera do mercado ou aquilo que a gente espera de um smartphone de linha média. Ele conta com resistência à água e poeira com a certificação IP68, e aí é só você não deixar o telefone cair de um penhasco durante aquela trilha dominical morro acima, que você vai ter um dispositivo bem durável e resistente. Na conectividade, ele possui suporte para NFC e Wi-Fi Dual Band, 5G e USB-C, tal e como você espera de um dispositivo de linha média. Na parte da bateria, algumas pessoas podem ficar descontentes porque o Poco X7 Pro conta com 6.000 mAh, mas ele é um dispositivo de linha média, no caso o Poco X7. É um telefone de linha média e ele conta com 5.110 mAh de bateria. A regra de 2025 é essa: os telefones intermediários vão contar com 5.000 mAh e um pouco a mais do que isso, enquanto que os modelos intermediários Premium, top de linha, Premium, Elite, Master Blaster, acima dos 6.000 mAh de bateria. Em compensação, esse smartphone no seu kit de venda conta com um carregador com suporte para recarga rápida de 45 watts. É bem provável que a autonomia de um dia de uso esteja garantida com os 5.110 mAh de bateria, mas se você precisar de uma recarga, você não vai precisar esperar muito, porque
45 watts de carregador é mais do que Samsung oferece, é mais do que Motorola oferece, é mais do que Apple oferece. Então, isso dentro dos telefones intermediários, obviamente. Então, tá tudo certo. Você vai ficar satisfeito com o Poco X7 Pro. Ele é bem promissor nos aspectos de autonomia. Bom, quanto custa a brincadeira? O Poco X7 tem preço inicial sugerido lá fora de $229 na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. É claro que o seu preço deve variar para cima quando o dispositivo chegar ao mercado internacional, já que por enquanto ele só está disponível no mercado asiático. No final das contas, o Poco X7 não está tão distante em relação ao Poco X7 Pro nas especificações técnicas e no conceito geral. Tem sim suas diferenças de hardware, mas a base da filosofia dos dois produtos é muito próxima. Em todos os outros detalhes técnicos que eu não mencionei no vídeo, os dois modelos são praticamente os mesmos. A gente tem, obviamente, diferenças nos processadores, na RAM, no armazenamento, até mesmo no design, mas a filosofia de entregar um bom dispositivo com ótima relação custo-benefício está aqui. E a diferença de preço desse modelo em relação ao Poco X7 Pro é substancial para que você considere a compra entre um e outro. Se você quer a melhor relação custo-benefício, Poco X7. Se você quer a melhor performance, Poco X7 Pro. Obviamente não tem previsão de lançamento do produto para o mercado brasileiro, muito menos o seu preço sugerido por aqui. Mas bem sabemos que muitos dos usuários brasileiros vão atrás do dispositivo para importação. Tudo bem, eu sei que a gente não vive uma boa fase para importar smartphones com remessa conforme, mas para aquelas pessoas que querem fugir de Samsung, de Motorola, de Honor, de Oppo, Redmi, para aquelas pessoas que são fãs da Poco, que são fãs da Xiaomi, esse smartphone deve valer pelo menos a possibilidade de você considerar aquela visita no Paraguai, aquela consulta naquele seu importador favorito, para quem sabe você colocar esse dispositivo no bolso e chamar de seu nos próximos meses, ou quem sabe nos próximos 2 anos. Enfim, esse é o Poco X7, um baita smartphone da Poco, um candidato a rei da linha média em 2025, mesmo que esse ano mal tenha começado. A gente ainda tem uma longa temporada pela frente, mas pode ter certeza, com essas especificações técnicas, com essa filosofia de design, com essa proposta que é bem completa, considerando sua faixa de preço, esse smartphone aqui chega para brigar pelos holofotes, chega para brigar pelo trono, chega para brigar pela liderança e, por que não dizer, pela escolha e preferência dos usuários não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Espero ter ajudado com esse vídeo. Eu sou Eduardo Moreira. Se inscreve no canal, dê o like, compartilha, enfim, faz todo o mise-en-scène que você já sabe. Muito obrigado pela atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.